paz de Deus com todos vocês que estiverem me ouvindo em todo o território de todo o Brasil. É a razão que eu louvo a Deus é porque os anjos cantam sem cessar de frente de Deus. Os anjos, eles cantam sem cessar e louvam a Deus sem cessar. Nós não podemos usar as coisas do mundo. Mas se nós usar o que é de Deus, você pode usar dia e noite, que você vai ser abençoado por Deus. Nenhum demônio te atingirá. Porque o demônio, ele não gosta do que pertence a Deus. Eu tenho medo do que é de Deus. Então você tem que passar a usar o que é de Deus, porque nós somos pecadores. Então, para combater os nossos pecados, nós precisamos de adorar a Deus. Precisamos de orar a Deus e adorar a Deus em louvor e falar em Deus, que a palavra de Deus é uma palavra doce que nos livra de toda calamidade, de toda enfermidade, de todas as trevas. A enfermidade tenta atingir o homem ou a mulher, só Deus tem o poder para expulsar ela. Porque se Deus não expulsar ela, você vai ao médico e vai tomando remédio até dar uma dor braba, uma hora e morre. Dependendo que Deus abrir mão. Mas se Deus quiser expulsar, ele tira aquela moléstia, porque a enfermidade é a morte. A enfermidade ela é o início da morte que entra nas pessoas. Não vê que até as criancinhas adoecem, porque a enfermidade ela é o início da morte. Então precisamos de ter a preparação com Deus, porque nós somos pecadores. Ninguém dá conta de se ver livre do pecado do nosso corpo. Mas nós damos conta de se ver livre, sim, do pecado de nós ser ruim para os irmãos, de nós ser perversos com nossos irmãos, não fazer distinção de pessoas, nem de rico, nem de pobre, nem de preto, nem de branco. Isso nós temos condições, mas tem esse pecado de Adão e Eva, homem nenhum e mulher não dá conta de se ver livre dele. Então nós precisamos de adorar a Deus, para pedir a Deus para limpar o nosso corpo, usar de misericórdia e nos purificar e lavar nossas vestes. Amém? Glória, glória. E quero cantar mais um louvor, oferecer a todos vocês. Põe ele dentro do coração de vocês aí, que esse louvor vai servir de libertação para a tua pessoa. Muitas vezes vai te consolar de muitos palpites errados que você às vezes está pensando aí neste momento. E Deus vai entrar na sua mente para te conformar e te confortar o teu espírito, tá bom? Preste bem atenção em que Deus vai falar contigo agora através deste louvor. Para você amar a Deus, você tem que aceitar, você tem que renascer, para Jesus em te usar, de uma nova criatura, para Jesus em te buscar. Jesus Cristo está no alto, olhando para você. Você amar a Deus, Ele vem te ajudar. Ele manda pra você e você vai alegrar. Ele manda pra você, você vai alegrar. Você vai se alegrar, começar em adorar. Vai abrir a sua boca que você vai se alegrar. Você vai abrir a boca e ver Ele exaltar. A Ele exaltar, a Ele exaltar. Se você amar a Ele vem pra te buscar. Se fosse a você, vinha Ele amar, com Ele andar e guardar os teus mandamentos, para Ele tudo te dar. Se fosse a você, vinha com Ele andar, com Ele abraçar, para Ele te ajudar. Só Ele é o mestre que morreu por ti, naquela grande cruz.
para salvar a ti e eu. Se você quiser, ele vem te buscar para te levar para onde ele está. Só depende que você este mundo desprezar e com ele se abraçar, e com ele se abraçar, e abrir a tua boca e a ele adorar. Receba aí esse louvor que eu cantei. É Jesus falando contigo, tá bom? Ele está falando com você através deste louvor. Para você se alegrar e para ele você voltar e com ele se abraçar e na mão dos teus irmãos também você tem que segurar para completar a obra. Vamos prestar atenção que a Bíblia diz assim que nós vamos ser salvos pela graça. Mas a graça, o que significa graça? É Jesus. A graça é Jesus. E o que era Jesus? Jesus era um homem cheio de misericórdia. Jesus era um homem cheio de misericórdia. Ele podia estar andando na estrada. Se um cego, o povo pusesse um cego na beira da estrada, eu curava ele na hora. Se pusesse um aleijado, eu curava ele na hora. Eu não passava tirando onda que ele era rei e deixava ele lá sofrendo, não. Se fosse um aleijado, eu passava lá, deixava ele caminhando. Então, é uma graça. Então, tudo que Jesus fez foi graça para a humanidade e continuou a graça na nossa vida. Porque se nós seguir as pegadas de Jesus, vamos ser salvos. Nós vamos vencer a morte também. Se nós seguir as pegadas de Jesus, se nós seguir as pegadas de Jesus, nós venceremos a morte. Jesus venceu a morte foi com a caridade, com a bondade, com a justiça, com a verdade. Que preste atenção que Jesus não deixou um leproso para trás sem limpar ele. Jesus não deixou um surdo, não deixou um cego. Jesus não deixou uma pessoa de mão seca sem curar. Não, aquela mulher que era erguida há 18 anos, que era encumbucada e que a coluna dela era travada, mas era o Satanás que estava travando ela. E chegou, ele destravou aquela mulher também, expulsou aquele demônio daquela mulher. As pessoas estavam mortas e ele ressuscitava eles. Então, por fim, ele pensou, não, para completar a obra eu tenho que entregar a minha vida e correr o sangue para lavar o pecado dessas pessoas que são pecadores, que creem em mim. Ele sabe, todos nós somos pecadores. Tem nenhum aqui que não é do pecado. Todo mundo é do pecado. Mas nós precisamos ser seguidores dele para purificar nós desse pecado. E ele prometeu de purificar nós de todo o pecado, dependendo que nós tivermos esforço para amar a ele. Se nós amar ele de verdade, com certeza, ele vai dar longa vida para a gente, ele vai dar uma nova saúde, ele vai dar grandes coisas que até as pessoas de fora ficam admiradas. Pessoal, mas não é aquela pessoa? Uai, será? Uai, aquela pessoa não tem quantos anos? Ele tem tantos anos. Uai, mas ele está novo demais. Uai, será o que é? Não. Deus afeiçoa quem ele quiser. Deus afeiçoa quem ele quiser. Ele mandou pegar 3.000 rapazes naquela época. O rei mandou pegar 3.000 rapazes e zelar a Deus para poder o rei tirar uns tantos para pôr na corte dele, perto dele, para pôr como vice-rei, para pôr ali como um chefe dele. O rei era imperioso, ele tinha que escolher sua cara bonito. Aí foi Daniel com os colegas dele naquela pegada. A Bíblia diz que Daniel detestou e pulou fora das comidas do rei, pediu o chefe para deixar ele comer legume. Falou, não, mas se você comer legume, você vai emagrecer. Não, mas eu não quero comer do que é do rei, quero comer do que é de Deus. Presta atenção, que fala assim, que quando apareceu na frente do rei, que o rei olhou, o mais bonito que ele achou foi Daniel. O mais bonito foi Daniel, e Daniel correu pela corte de 3 reis, do reinado de 3 reis. Toda a corte que ele ia, ele ficava em primeiro lugar, Daniel. Mas quem era Daniel? Ele era um pecador como nós. Mas o que? Então por que era assim? É porque ele amava Deus, orava a Deus 3 vezes ao dia. Deus fez o rei afeiçoar nele, que ele era da frente, ele era da mesa do rei Daniel. Todos os 3 reis reinados que ele passou, os reis jogou ele na frente. Compreendeu? Então preste atenção que Daniel, ele era um cara de amor. No ele ter amor em Deus, Deus afeiçoou ele, que ele
fala assim que o último reinado ele já estava com 80 anos, Daniel, e o rei achava ele mais bonito que tudo enquanto é jovem. Entendeu? Achava ele mais bonito que tudo quanto é jovem. Então eu creio assim que o rei olhava, não achava ele velho, achava ele um cara elegante do mesmo jeito. Porque Deus fez aquela elegância em Daniel, pelo amor que Daniel tinha em Deus. E ele morreu, a Bíblia fala que Daniel morreu temente a Deus. Ele só fazia o que era a vontade de Deus. E era um israelita, da descendência pecadora, mas ele tinha uma força de vontade de amar a Deus primeiro do que o homem. E os outros, feito besta, amavam os homens primeiro, para depois amar a Deus. E eles não arranjavam nada, só arranjavam a ruindade dos reis. Preste bem atenção. Então assim somos nós somos da mesma descendência de Daniel. Se nós também amar a Deus de coração, Ele nos afeiçoa, ele tira as mochibas do homem, tira da mulher, põe ele novo, põe ele saudável, que nem outro jovem, nenhum jovem pode ter, por exemplo, o regozijo que aquele homem possa ter. Então, mas tudo está em Deus. Se você adorar a Deus e amar a Deus, Ele também te amará de coração. Ele te considera como um filho dele. Amém? Glória, glória. Receba aí esse louvor e essas palavras que eu estou enxotando a você, que muitas vezes vai servir de raiva para muitos e servir de paz para muitos que estão indignados e às vezes está sem saída da vida dele. Muitas vezes até crente está pensando, tem que deixar ali a religião. Na verdade, que religião não salva ninguém. O que salva nós é nosso comportamento com Deus. Porque o templo do Espírito Santo habitar o homem e a mulher. Nós somos a igreja viva de Deus habitar, somos o nosso corpo. Jesus não chama aquela casa ali de igreja. Os homens chamam ela de igreja, mas Jesus não. Jesus chama ela de casa de oração. Pode olhar na Bíblia de um canto do outro. Jesus não chama a casa de barro de igreja. Ele chama ela da casa de oração. Casa de oração. Então, a casa de oração ali, ela não salva ninguém. O que vai salvar é a honra daquele que estiver lá dentro dela. Amém? Glória, glória.